Fala pessoal, tudo bem? Então a gente vai agora falar um pouquinho de como tratar, né, entender os dados do questionário do DAS 21, que é o que a gente chama de DAS, é a abreviação de Depression, Anxiety, Stress Scale, que é a escala de depressão, ansiedade e estresse, né? Que assim como o IPAC, ele é um questionário validado, né, para essas questões de saúde mental, né, muito utilizado em vários trabalhos ao redor do mundo. Ele foi traduzido, validado para a língua portuguesa. Então, a gente aplicou, né, transformou ele lá, mais uma vez, no questionário online, e agora é aquele olhar para traduzir as respostas em valores numéricos e aí classificar, né, se as pessoas estão no nível normal, né, leve, moderado ou severo, né, dentro da ansiedade, depressão e estresse. Tá? Então, a partir desses resultados, cada uma dessas perguntas, né, cada pergunta ela tem infere um desses diferentes aspectos de saúde mental, estresse, ansiedade e depressão, e aí elas têm um peso também, então é assim, um pouco complexo para fazer essa quantificação, tá? Mas a gente vai mostrar para vocês aqui basicamente um resumo de o que foi feito rapidamente, sem entrar em muitos detalhes, só para vocês entenderem, né, o processo que foi feito para traduzir isso em informações quantificáveis e depois fazer essa classificação dentro normal, leve, moderado, severo e extremamente severo, tá bom? Eu vou passar agora para o Hassan mostrar essa planilha para vocês. Eu vou abrir aqui, compartilhar minha tela, para vocês darem uma olhada, então, como o Eduardo comentou, como é que ficaram esses dados, né, já organizados, né? Então, vocês podem observar aqui que nós temos deixa eu aumentar mais a tela aqui. Então, a gente tem, por exemplo, né, os valores observados do score, né, relacionados à categoria de estresse. Então, aqueles que tiveram um valor, aqui está até descrito, né, menor do que 2,35, eles eram classificados como normal. Quando era de 2,35, aliás, 2,62, mais que acima de 2,62, leve, aí 2,85 moderado, 2,94 severo e extremamente severo, né? Que aí a gente agrupou essas duas categorias, né? Então, olha só, a gente tem aqui a mesma coisa. Então, basicamente, né, para cada a gente tem o número, né, que a gente traduz numa categoria e depois a gente traduz essa descrição da categoria em um outro número. Então, por exemplo, o normal é 0, daí a gente tem o leve, que é 1, né? Depois tem o moderado, que é 2, e aí o severo e o extremamente severo, que são 3 e o 4, tá? Então, a gente fez isso a mesma coisa para os valores de ansiedade, né? E também para depressão. Então, basicamente, a lógica era a mesma, né? Então, verificava o valor que a pessoa reportou daquele domínio, né? Então, no domínio depressão, se ele fosse menor, né, dentro daquelas variações que eu comentei, né, menor que 2,35, é normal, que foi, no caso, vocês podem observar, a maioria dos questionários, né? Então, dos respondentes. Aqui, eu vou mostrar para vocês, então, a versão tabulada, organizada, já na versão final, né? Então, a gente separou os valores de antes e durante, e aqui, ó, observem na linha do estresse aqui. Então, a maioria, no domínio estresse, né, era considerado como normal, antes da pandemia e depois e durante a pandemia também, né? Mas o que mudou, principalmente, foram as outras categorias. Então, ó, em relação ao estresse, a gente saiu de 3% para 7,2%. Então, teve esse aumento. E aí, lembrando aqui, ó, o asterisco indica um aumento
estatisticamente significativo, né? E a mesma coisa aqui, ó, severo, a gente saiu de 2 para 11, né? Aumento de 0,8 para 4,6, né? E aí a mesma coisa a gente pode observar para os outros domínios. A ansiedade, né? Teve uma diferença do antes para o depois, então, tipo, diminuiu, né, a quantidade de pessoas que eram classificadas como normal e aumentou o moderado, né? E a depressão, a gente basicamente teve mudanças, né, nos valores, mas essas mudanças elas não foram significativas. Então, aqui, né, a gente conseguiu, então, só fazendo uma recapitulação geral aqui de tudo que a gente fez, né, nos questionários especificamente, vocês podem observar que a gente conseguiu montar uma tabela onde a gente descreve quais eram as características das pessoas antes e durante a pandemia, né? Mostrou entre as diferentes categorias de cada domínio, né? Então, na atividade física, do comportamento sedentário e por aí vai, e ainda conseguiu comparar, né? A gente não falou muito desses testes estatísticos, mas a gente usou um teste estatístico para comparar antes e durante a pandemia cada um desses valores. Então, eu acho que, bom, você quer acrescentar alguma coisa em relação ao que a gente mostrou aqui? Não, eu acho que, né, claramente, essas pontuações, né, que são feitas ali dentro da escala de saúde mental, né, ela vai transformar nessa categorização, que aí vai falar ó, normal, leve, né? Então, cada uma dessas classificações, de repente, você consegue pensar numa perspectiva de intervenção, né? Então, se você percebe que, então, principalmente pensando naquela parte clínica, né? O sujeito que você vê que ele está piorando, né? Na ansiedade, ou no estresse, ou na depressão, e aí isso o médico, né? Ele tem uma informação objetiva ali, e aí, a partir dessa informação ele traça estratégias, de repente, para que remédio tomar, de repente, se precisa virar um caso de internação, né? Então, essas informações são bem importantes nesse sentido, né? De ajudar na clínica, né? Porque se você falar lá um número 2,34, o que isso significa, né? Então, quando a gente fala que foi validado, foi justamente porque uma série de médicos, né? Foi feito todo entendeu que esses números remetem a essas categorias que a gente está falando. Então, isso é uma coisa importante, né? Enfim, a gente está pensando agora no aspecto da pesquisa que a gente está vendo aqui. Então, está bem claro lá que, por exemplo, a depressão praticamente não mudou, né? Aqueles valores ali embaixo, né? Então, não foi diferença estatística. A ansiedade mudou, né, de normal, né, o número de pessoas caiu de 230 foi para 217 pessoas, né, e aí isso foi principalmente moderado ali, que não tinha ninguém, depois foi 4 pessoas passaram a ter essa disfunção, né, em termos de ansiedade, e aí no estresse parece que onde são as principais alterações em termos de saúde mental, né, que você vê que tem um asterístico ali em todas elas, né, basicamente só na extremamente severo que não tem nenhuma pessoa extremamente estressada, né? Mas você vê que tem toda uma alteração bem significativa. Então, assim, acho que a gente consegue descrever bem o comportamento no sentido de saúde mental. E aí, a gente agora, a ideia, né, é verificar, no próximo objetivo, seria verificar se existem relações, né? Será que a pessoa que foi aquelas pessoas que tiveram maior alteração no seu comportamento de atividade física, ou comportamento sedentário, será que aquele que fazia atividade física vigorosa, e aí por causa da pandemia ela parou de fazer, e será que foi isso que tem relação com essas alterações de aspecto de saúde mental? Né? Então, acho que essa é o objetivo secundário que a gente vai verificar a partir dessa descrição inicial que foi feita.
né? E aí a gente vai deixar isso para fazer na próxima aula, para vocês entenderem, né, a estruturação desse processo, que é os resultados, né? Então, eu acho que a gente descreve bem, né, essa fase inicial dos resultados. Eu acho que o próximo passo que a gente tem é sair da tabela e aí transpor para aqueles gráficos, né, que o Hassan mostrou, porque aí o gráfico tem aquela representação visual, né, mais clara, mais evidente, né? Você vê, né, assim, bem pontualmente o que mudou, o que não mudou, e aí essa visualização é muito importante para a divulgação do conhecimento, né? Fica mais fácil de você entender os resultados a partir dessa análise gráfica, né? Então, acho que é por aí. Então é isso, pessoal. A gente vai encerrar esse vídeo por aqui e nos próximos vídeos a gente vai acrescentando as informações necessárias para vocês entenderem melhor todo esse processo, né, de organização, extração do dado, categorização e depois para poder a gente usar melhor esses dados aí na parte da interpretação das informações que eles estão passando para a gente. Beleza? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu.